Olá, meus alunos, professor Celso aqui. Estou gravando esse vídeo em condições não desejáveis. Tá? Talvez eu esteja passando ele na sala. É possível que eu tenha que me ausentar da aula. Então, de forma preventiva, estou gravando esse vídeo aqui. Então, indo direto ao assunto, vocês vão ver comigo, eu vi que vocês quase não tiveram dentro da escola filosofia política. E uma dos conteúdos desse bimestre é fazer algumas reflexões sobre política. Então, eu decidi começar passando a teoria do Estado em Karl Marx. Tudo bem? Cabelo, né? Então, assim, antes da gente começar a ver Karl Marx como um revolucionário, alguém que quer mudar, muitas vezes se negligencia algumas coisas sobre ele que são muito boas para você entender coerência e consistência, né? Essas ideias fazem sentido. Então, a gente tem que entender um pouquinho, essa primeira parte da aula, eu vou chamar de relações econômicas e estruturas. Então, nós vamos ver um detalhe da antropologia marxista, né? O ser humano é um animal transformador, ele passa do trabalho para a necessidade, né? E do trabalho ele vai para a liberdade. Vamos conhecer um conceito muito caro chamado praxis e o outro que é forças produtivas. E aí dois conceitos centrais, superestrutura e infraestrutura. Então, para quem não sabe, Karl Marx, o nome dele era Karl Heinrich Marx, tá? Aí é muito comum chamá-lo só por Karl Marx. Ele pensou o Estado, e nós vamos nos concentrar nisso. Mas a gente precisa entender alguns conceitos sobre o ser humano em Karl Marx. Então, uma coisa que o Marx vai querer que a gente observe é que o ser humano ele trabalha numa relação de produção e consumo. Mas ele não está pensando aqui, esse momento não é de relações econômicas. Então, o ser humano numa ilha deserta, ele precisa produzir seus meios de sobrevivência. Ainda que ele colha, ele vai preparar um lugar para dormir. Produz o local dele. Né? Então, ele produz e utiliza. Ele produz e consome. Tá? Quando você pensa na agricultura, fica mais claro ainda. Lógico que os alimentos eles são naturais, mas o ser humano vai utilizando da sua capacidade de transformar, eu não vou usar trabalho ainda, e consegue ter uma produção constante ou de boa qualidade dos alimentos. Então, o ser humano trabalha numa relação de produção e consumo. Quando o ser humano faz isso, é interessante. A necessidade do ser humano, ela é como se ela virasse uma coisa material. Ela vira um objeto. A gente vai isso que o ser humano é capaz de fazer, a gente chama de objetificação. Então, o ser humano precisa de alimento, ele vai fazer uma horta. Ele objetificou a natureza, ele transformou a natureza dentro dos parâmetros de algo que ele precisa, que está nele, ele precisa. Então, ele objetifica. E aqui, essa parte, eu quero que fique claro, nós estamos pensando no ser humano com a natureza, ainda não tem relações sociais. Quando você pega e passa para as relações sociais, tem uma coisa muito interessante. Com o terceiro A, eu fiz uma experiência que, se eu estiver em sala, eu faço com vocês, mas não façam sem minha supervisão. Eu pedi para um aluno erguer outra aluna que estava sentada numa cadeira. Só que ele tinha que erguer a cadeira de um modo constante, sem desequilibrar. É claro que não dava para ele fazer. Ele sozinho, ele não fazia. Aí eu falei, como é que você faz para conseguir fazer? Ele chamou mais 3. Chamou mais 2. Aí eles 3, em conjunto, conseguiram erguer a outra aluna que estava sentada na cadeira sem balançar, sem tremer. Tá vendo esse desenho aí, produção e consumo? O Marx vai falar que nas relações sociais o ser humano faz a mesma coisa. Veja, eles produziram a relação social. Ó, vem você, vem cá. Ela não existia por natureza. Vem cá, vem você, tal. E eles conseguiram produzir com ela algo para eles mesmos, que era realizar o trabalho. Produção não precisa ser um objeto, pode ser, por exemplo, desempenhar. Nem um jogo de futebol. Um jogo de futebol não é um objeto, mas é algo que é produzido em conjunto. Então, o Marx vai falar que o ser humano ele tem uma coisa engraçada. Ele produz suas próprias relações sociais. Né? Então, o ser humano ele não só transforma a natureza, ele transforma o seu próprio meio. E isso daí é muito curioso, porque é aí que permite a ideia de superação, de liberdade. Nós não somos iguais aos animais. As formigas, elas vivem nas mesmas relações sociais,
há séculos ou até milênios. Nós já estamos mudando. Então, diferente da natureza, na natureza, o que eu produzo está fora de mim. Nas relações sociais, o que a gente produz e consome é referente a nós mesmos. Nós que mudamos as nossas relações, nós que produzimos nossas relações sociais e também a consumimos, né? Então isso dá um aspecto transformador para o ser humano. Com o tempo, essa experiência de produção, ela vai originar o que o Marx vai chamar de praxis. Gosto de usar os exemplos ligados ao esporte. No esporte, você tem o quê? Não basta você ter um corpo, você tem que ter uma prática, um saber que se faz no corpo. Todo jogador de futebol sabe desempenhar bem. Isso que o jogador de futebol faz chama-se praxis, tá? É o agir no mundo, né? Seja no natural ou no social. Qualquer pessoa desenvolve a sua praxis, ou várias praxis. O professor tem uma praxis de dar aula. Eu produzo relações sociais com você e consumo, e esse é o modo que eu ajo, tá? E vocês também como alunos. A praxis, ela é uma condição do ser humano. Só que a gente tem que entender praxis como algo que está relacionado à produção e consumo. Então, por exemplo, eu tô procurando produzir relações sociais com vocês ligado ao conhecimento e que vocês consumam esse conhecimento, tá? Lembra, a produção não precisa ser só objeto, não precisam ser só coisas materiais. E aí é que fica interessante. Como todos nós temos praxis, né, o modo de agir no mundo, não é um modo de agir meio solto, meio doido, ele é ligado à produção e consumo. Por exemplo, vários trabalhadores de uma mesma empresa, eles têm as praxis deles, então cada um sabe fazer seu trabalho, e essas praxis, elas acabam sendo parte do produto, da capacidade deles de produzir. Então, por isso que você fala, aquela empresa produz muitos carros, aquela empresa vai muito bem. Então, você está ali, o Marx, a gente pode entender, tem várias praxis ali. Tem a praxis do gerente, tem a praxis do apertador de do tem a praxis do que entrega, e elas estão interconectadas, porque eles querem garantir o salário dele, todos eles, então eles acabam se combinando. Isso Marx vai chamar de forças produtivas. Então a praxis é do indivíduo. A força produtiva está ligada à soma, aí já é bem mais, né, aqui você realmente pode pensar em termos sociais. Aqui na escola há uma praxis voltada para a educação. E a praxis do aluno faz parte, normal, tá? Todo esse trabalho para produção e consumo. Lembrando, eu só quero frisar, produção não precisa ser só objeto, não precisa ser só o doce que você gosta de comprar ou o carro. A gente produz relações. Eu falei isso no início, a gente também produz relações. Então, se você for olhar, o ser humano, como ele pode? Ele tem necessidades. Ele, em relação à natureza, ele sempre vai conseguir trabalhar a natureza e ir melhorando as suas condições. Só que como o ser humano, diferente de outros animais, ele também produz o seu próprio mundo social, isso abre uma coisa engraçada para o Marx, assim, curiosa. E nós, por exemplo, começamos de um jeito, aparecem dificuldades, nos reorganizamos, ficamos maiores, tá? É que não vai aparecer na câmera, né? Então, a cada vez que a gente vai encontrando dificuldades e vai se produzindo um novo mundo social, a gente vai superando. Então, o ser humano ele é uma criatura que ele, por conseguir superar a necessidade, ele consegue ter liberdade. Nós não vivemos presos nas mesmas relações sociais de milênios atrás, ou até de séculos, para dizer a verdade. E isso, como a gente consegue produzir, a gente pode sair do plano da necessidade. Os animais, eles só vivem por necessidade. Procura alimento, acasala, vive a vida, cuida dos instintos, morre. O ser humano não. O ser humano ele pode produzir o seu próprio mundo social. E aí o Marx vai falar, se você for olhar só com isso aqui que eu coloquei, você vai ver que o mundo humano ele era para ser muito melhor do que ele é hoje. Mas o problema é que ele não é. Então você tem que entender por que daria para ter um mundo melhor, e aí você fala, peraí, mas por que não é? Então, se o ser humano sempre pode reorganizar a sociedade para conseguir superar seus desafios, né, suprir suas necessidades, ter mais liberdade, por que o mundo não é melhor? Por que temos tanta desigualdade? Então é aí que você começa a entender por que
a visão marxista, ela é tão crítica com o mundo que nós temos, o mundo capitalista, como ele vai definir. É que eu estou pegando uma parte do pensamento do Marx que é bem mais no início, mas vocês vão ver onde vai levar. O Marx vai perceber que alguma coisa tem que explicar do porquê que a gente não consegue relações sociais mais justas. Se somos nós mesmos que criamos, né, e dependemos do outro também fazer parte do benefício dela, né, fazer tudo dar certo. O Marx vai falar que existem duas coisas que você tem que ter em mente. Uma é a superestrutura e a outra é a infraestrutura. Tá? O que é a superestrutura? De um modo bem grosseiro, professor, quer que vocês entendam, são todas as ideias que você tem no meio social. O Marx vai falar ideologia, religião, política, parte do direito, da justiça. Todas as ideias, elas são a parte por cima que as pessoas que vivem no meio seguiam, né? Vocês seguiam por princípios. Marx vai falar que isso chama superestrutura. O problema é que num determinado momento da história, uma classe social domina a outra. E aí, para não ficar eternamente em briga, ela faz ideias para outra classe, de uma forma mais dócil, aceitar a dominação. Né? Aceitar a dominação. Porque isso evita de ficar brigando. Ninguém quer, de forma consciente, viver como um escravo. Tá? O que acontece? Marx vai falar, então você tem todo esse conjunto de ideias, então Marx vai ser bem claro, ele vai considerar a religião como uma parte da superestrutura. A política, ela é uma superestrutura, tá? A parte jurídica. E você tem a infraestrutura, que é o real, que é o que realmente ajuda a entender como as coisas são. Então, quando você olha as ideias, elas acabam escondendo o modo de você realmente entender como as coisas são. Porque se você olhar, como o ser humano é uma criatura que produz e consome, você vai ter um controle das relações de produção. Eu gosto de dar exemplos mais perto da vida de vocês. Então, por exemplo, se alguém na família tenta ter um negócio, um comércio, ou uma firma toda regularizada, ele vai descobrir que para ele conseguir produzir o trabalho dele, é muito difícil, é muito imposto, é muita cobrança. Esse é um modo que as relações da infraestrutura te prejudicam. Mas você fala que tem que ser tudo certinho, tudo no papel. Então eu uso leis, eu uso ideias que não fazem você ver que o errado é o errado. Você aceita. Você fala, não, tá certo, eu tenho que fazer tudo assim. Né, eu preciso dessa autorização. Eu tenho que levar esse papel para lá, para cá, porque senão você está irregular. Quando alguém tenta ter um negócio irregular, você fala, tá vendo? Ó, em vez de você em vez de olhar e falar, olha, aquela pessoa está sendo impedida de produzir, de colaborar de forma socialmente. Não, você vai acabar falando, tá vendo? Ele não seguiu a regra, ele não seguiu a lei. Percebeu como você mascara? Então, as ideias da superestrutura, elas são ideias que para evitar que você se revolte, então você começa a achar que é legítimo as relações de produção. Então, você começa a ter o quê? Na infraestrutura, você faz um controle das relações, você vai ver o que realmente acontece. Tá? Por exemplo, grandes empresas dificultam o surgimento de concorrentes, isso é na relação de produção. Mas é bom. Como que você aceita a ideia sem perceber? Quando você fala, tá vendo? As outras empresas não sabem prosperar, as outras empresas não sabem prosperar. Mas o Marx vai falar, mas esse é o problema, você tem um grande capitalista que impossibilita o surgimento de pequenos produtores, mas para que você não fique indignado, ele que faz essa classe cria as ideias que vão te acalmar, que vai fazer você aceitar, tá? Então a infraestrutura é a verdade, vamos dizer assim, né? É a economia, como que a economia realmente se dá, como que está ligada às relações de produção, como que há o controle das forças de produção, por exemplo, os trabalhadores não podem ter sindicato. Porque é claro, se as forças de produção tiverem consciência das coisas que eles estão sofrendo, eles vão se revoltar. Então você fala, não, o sindicato não pode ter, ou o sindicato não cuida desse assunto. Porque tem uma lei que faz isso, entendeu? Então você cria um mundo político, jurídico, ideológico para manter as coisas como elas estão, certo?
Então, o Marx vai falar que essa relação de superestrutura e infraestrutura acaba justificando, né, essa lógica capitalista. É aí que você vai entender por que ele critica o capitalismo. E uma coisa que faz parte, agora é a segunda parte da aula, uma coisa que faz parte dessa superestrutura é o Estado. Então, Marx, vai ser bem rápido essa parte, é mais a primeira que é a mais densa. O Marx tem duas teorias do Estado, elas são bem semelhantes, mas eu gosto de passar. Tá? O Marx vai falar que o Estado ele é parte da superestrutura. Ele é uma coisa de fachada. Mesmo que você tá lá, você acredita que você vai mudar, aquilo ali é de fachada. Você não vai conseguir mudar certas leis, você vai enfrentar uma oposição que protege algo. Você entendeu? É um jogo de cartas marcadas. Aquilo ali não é para fazer o que você pensa. Então, Marx vai colocar que, na primeira teoria, ela aparece ali, eu sempre estou colocando o nome dos livros e não estou lendo, peço perdão. Tem um livro dele que chama 18º Brumário de Luiz Bonaparte. Ele vai entender que o Estado ele é parte do problema. Então, o Estado, quando ele tenta regularizar, ele está trabalhando, ele atrapalha as forças produtivas. Professor, o que é força produtiva? No início da aula eu falei. É o conjunto de trabalhadores que tem uma praxe. Eu falei isso no início da aula. Tá? Então, o Estado ele acaba defendendo injustiças, dizendo que são justas. Então, nessa primeira teoria, o Marx vai falar que desde o início o Estado tem que ser abolido, tem que esquecer, esquece isso daí, é lixo. Desde o primeiro dia do comunismo, não tem que ter Estado, tá? É bem simples essa daí, porque ele está falando desde o início. A segunda teoria, o Marx já muda um pouco, mas ele continua mantendo que o Estado vai acabar. O Marx vai até falar que o Estado ele realmente pode fazer parte das relações sociais, mas ele tem que ser eliminado. Ele ainda é uma peça de relações sociais injustas. Então a gente pode não removê-lo de imediato, mas uma hora tem que remover, ele tem que sair. Então essa segunda teoria ela é mais lenta. Na primeira teoria diz, desde o início não pode ter Estado. A segunda teoria fala, não, vamos tirar ele aos poucos, uma hora a gente se livra dele, porque ele acaba sendo, ele está tanto tempo ali que retirar ele pode causar, tirar ele muito rápido pode causar problema. Então, aos poucos a gente vai retirando. Tudo bem? O professor aqui sabe que está fazendo o vídeo até de forma improvisada. Não deu 18 minutos. A primeira aula que é mais longa, tá? Então a gente entendeu que o ser humano ele é um animal transformador, tanto do seu meio natural quanto das suas próprias relações sociais, tá? Com o tempo, essas relações sociais que produzem, criam praxes, que são conhecimentos, modos de agir, e essas pessoas que sabem fazer as coisas, que sabem agir, elas em conjuntos, elas geram forças produtivas. O problema é que assim, né, as forças produtivas, elas têm um potencial ilimitado. Mas se o potencial é ilimitado, por que ainda não temos relações justas? Aí o Marx vai falar, não, é porque existem duas coisas, superestrutura e infraestrutura. A superestrutura é todo o conjunto de ideias, tá, que mascaram a realidade. Elas tentam dizer que é certo o que é errado. E você não percebe, tá? Demora para você perceber isso daí. E a infraestrutura é a realidade. Você tem pessoas excluídas de condições sociais justas, elas são proibidas de exercerem sua capacidade de trabalho. Lembra, o ser humano é uma criatura de trabalho, ele transforma. Então, você acaba criando essas condições injustas, tá? Que não deixam que cada um de nós vamos conseguir colaborar junto com esse processo de transformação para o bem de todos, porque o ser humano ele tem que superar suas necessidades. Na infraestrutura, onde você percebe a injustiça. A superestrutura é aquilo que engana, que tem que falar, não, não é que é injusto não, é a pessoa que não se esforçou. Entendeu? Tá? E as duas teorias do Estado, que são bem simples. A primeira teoria, ela coloca que o Estado tem que acabar desde o início. A segunda teoria fala, não, a gente vai retirar aos poucos, mas tem que retirar.
Isso é bom porque ajuda vocês a terem uma visão sobre o Estado e relações sociais e pensar bem, né, com um embasamento mais claro e mais consistente sobre conceitos políticos. Tudo bem? Espero que esse vídeo ajude vocês todos. E lembrando, eu fiz ele pressupondo que eu não estaria na sala de aula. Espero estar na sala com você. Tudo bem? O professor vai terminando aqui. Fui.